Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Como eu disse há pouco, é um dia especialíssimo, é o dia do cantor. E como um filósofo devoto do que há de beleza na vida, estou eu aqui a fazer um singelo tributo à musa Calíope, que é a musa da bela voz, uma das 9 musas gregas. E para tanto, eu convidei a minha querida amiga. Já comecei a live, né? Já começou. Já Pronto. começamos. Convidei a minha querida amiga, cantora, professora de canto, maestrina, instrutora de filosofia à maneira clássica da Organização Internacional Nova Acrópole. E vou reiterar, talvez porque seja este a referência que eu quero lhe dar com mais destaque, dado que estou numa fase muito egóica. Minha amiga, Catarina Gonzaga. Então, Cati, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Maravilha, pessoal. Como eu disse, o tema de hoje é música e filosofia, um tema extremamente importante, eu diria até um tema urgente, dado o estado de rebaixamento de nossa cultura. Eu acho que todos nós, de certo modo, temos consciência disso, e nada mais oportuno do que tratar dessas duas instâncias da realidade, essas duas realidades que nos atravessam, filosofia e música, no Dia do Cantor. Então, convidei Cati para que ela pudesse trazer um pouco da sua sabedoria musical, um pouco das suas impressões sobre o nosso estado de coisas atual. E para que a gente comece efetivamente, claro, agradecendo a ela antecipadamente pela participação, por ter aceitado esse convite. Cati participou há 2 anos atrás de uma apresentação belíssima no Teatro Castro Alves, lotado, momento em que ela regeu um coral composto por quantas pessoas, Cati? Coral, a gente tinha, acho que 180 pessoas, mais ou menos. 180 pessoas, um coral com aproximadamente 180 pessoas. E mais umas 60 na orquestra. E mais umas 60 pessoas na orquestra, e Catarina cantando, acompanhada pela orquestra e por esse coral. Eu, claro, não poderia deixar de postar isso no Dia do Cantor. Está no meu feed, está também no Story, Lloyd? Só no feed. Está no feed, depois a gente coloca também no Story. E eu chamo todos vocês a dar uma visitada nisso, para que vocês possam entender com precisão todas as deferências que eu fiz a Catarina e da importância dela aqui nesse momento. E para começar agora sim, precisamente, eu quero, claro, contar aqui o mito de nascimento das musas, para que vocês entendam quem é essa figura para a qual eu dedico esse tributo no Dia do Cantor. Quando Zeus venceu os seus tios, representantes das forças caóticas, os chamados titãs da mitologia grega, quando Zeus
venceu essas forças cegas, formidáveis, caóticas, e instituiu o que nós chamamos de universo, na língua grega cosmos, Zeus baniu essas forças para o Tártaro, baniu para uma região marginal do universo, instituindo uma ordem cósmica bela, justa e, claro, ordenada. Mas não tinha nenhum ser para contemplar essa ordem bela, justa, equilibrada e harmônica. Zeus, então, resolve criar o ser humano. Essa é uma das versões da criação do universo e do homem na mitologia grega. E quando o homem foi criado para contemplar o universo, observem que aí tem uma chave simbólica muito interessante, porque já aponta para uma das possibilidades, ou talvez para a possibilidade mais dignificante da consciência humana, que é a de poder contemplar aquilo que é ordenado, aquilo que é sagrado, aquilo que é magnífico. Quando Zeus cria o homem para tal, ele precisa, de certo modo, dispor da matéria-prima do caos para lhe constituir, para constituir o homem. E percebe que, ao usar essa matéria-prima caótica, ao usar a matéria-prima dos seus tios, esse ser criado por Zeus, chamado homem, tenderia ao esquecimento. Ou seja, por mais que o homem recebesse o facho de luz da criação cósmica, por mais que o homem tivesse recebido de Zeus o sopro da própria criação, uma parte dele, do homem, foi constituída por uma matéria caótica, e essa matéria o levaria ao esquecimento cedo ou tarde. Zeus, então, de modo estratégico, se enamora com a deusa Mnemosine, deusa da memória, e dá nascimento a 9 musas, a 9 divindades que ficaram, então, responsáveis por lembrar ao homem dessa magnífica ordem para a qual ele deve dirigir a sua atenção. Ou seja, as musas nasceram para lembrar ou para não permitir que o homem esquecesse dessa sua faculdade sublime, que é a da contemplação do belo, que é a da contemplação da ordem, que é a da contemplação das realidades superiores. Então, nascem 9 musas, uma delas é Calíope, a musa da bela voz. Vou falar aqui rapidamente das 9. Clio, a musa proclamadora da história. Erato, a musa chamada de amável, amável porque musa da poesia lírica. Melpomene, a musa da poesia trágica. Thalia, a que faz brotar flores, a musa da comédia. Temos também Terpsícore, a musa da dança, a chamada musa rodopiante. Euterpe, a musa da música propriamente dita, a chamada musa da doação de prazeres. Por fim, a musa Polímnia, que é a musa dos hinos e da música sacra e cerimonial, e Urânia, a musa celestial da astronomia e da astrologia. São essas as musas, são essas as divindades, segundo a mitologia grega, responsáveis por não permitir que o homem esqueça essa faculdade extraordinária, que é a da contemplação do belo, do sublime, e, claro, de não permitir que ele esqueça e também de lembrá-lo quanto a essa faculdade. Para finalizar, o escritor e filósofo Stephen Pressfield, ele fala que sempre, antes de escrever, faz uma reverência, faz uma menção sagrada às musas, e assim parte para o trabalho, movido por esse sentimento
de devoção. Então, dito isso, eu pergunto, Cate, ao cabo dessa consideração, dessa citação que eu fiz de Pressfield, eu te pergunto, como é ser uma artista que preza pelo sublime, que preza pela contemplação do belo, que preza pelas justas medidas, que preza pela perfeição, que preza pelos altos ideais, como ser um artista que busca inspirar-se nas ideias sublimes num mundo onde prevalece o culto ao feio, num mundo onde prevalece a mediocridade, o culto ao mórbido e ao vulgar. Te pergunto a primeira pergunta. Muito bom. Então, de fato, a gente tem um culto ao feio hoje, nas mais diversas artes, né? E eu diria assim que, na verdade, o culto que se faz na música, especificamente hoje, é muito mais um culto aos instintos mais grosseiros, né? Então, a gente tem muitas músicas que estimulam os nossos instintos sensuais, que às vezes estimulam também instintos de ódio, de dor. Enfim, a gente tem uma série de estímulos a tudo isso que a gente não pode categorizar como belo, né? Que a gente não poderia chamar de belo. Então, a gente tem, como eu estava dizendo, esse culto ao feio, né, nas artes, na música, um culto especialmente aos instintos, o que faz com que, por exemplo, hoje, quando você trabalha com música, é muito mais fácil você conseguir um lugar para tocar, se você trabalhar na noite, por exemplo, conseguir um lugar para tocar músicas que são propícias para o pessoal beber, por exemplo, né? Música que as pessoas costumam... Porque eu não quero dar exemplos objetivos de tipo de música, mas vocês me entendem, né? Quando eu falo música que o pessoal escuta normalmente para beber, aquela música do barzinho e tal. É fácil, música sertaneja. Essa aí e as outras similares, que normalmente são usadas dentro desse contexto. Então, é fácil porque tem muitos bares na cidade, então você consegue arrumar fácil onde tocar. Se você toca, sei lá, uma bossa nova, se você trabalha com jazz, se você trabalha com músicas um pouco mais refinadas, você vai ter mais dificuldade de trabalhar. Então, nesse sentido, ser um artista dentro desse contexto em que existe esse culto aos instintos, esse culto ao que é mais baixo, mais rasteiro, é complicado. Só que eu penso, Ronald, que a arte, ela está muito relacionada com o sentimento. Então, como é que eu enxergo? Eu vejo que as pessoas, na verdade, elas ouvem muitas vezes esse tipo de música muito mais porque elas não têm sentimentos desenvolvidos e elas têm um certo receio de ter contato com os sentimentos mais profundos. Eu estava refletindo... Formas educadas para isso também, né? Pois é, né? Eu estava pensando ontem sobre isso e estava lembrando assim que quando a gente tem um grupo de amigos, por exemplo, ou um grupo familiar, e a gente vai nas reuniões desse grupo, né? Tem um aniversário da família, qualquer coisa do tipo. Qual é a probabilidade de você estar dentro de um grupo desse, dentro de um contexto, né, de festejo, e você conversar sobre coisas mais íntimas, sobre coisas mais elevadas, conversar sobre as virtudes, né, sobre os sentimentos que vocês têm uns com os outros? Existe uma certa vergonha, né, no geral, da gente falar sobre essas coisas. A gente fica receoso, a gente não tem esse hábito de conversar sobre coisas mais profundas. E eu acho que, da mesma forma, a gente também veste como se fosse uma espécie de máscara, em que a gente quer dizer que a gente está ali para curtir. É muito mais fácil você estar num ambiente familiar e botar uma música para todo mundo beber, para todo mundo dançar, para todo mundo curtir, e você, de fato, entrar num diálogo mais interno, num diálogo mais íntimo, num diálogo mais profundo. Então, acho que uma coisa está muito relacionada com a outra. Só que eu fiz essa experiência
com alguns grupos meus, tanto de amigos quanto familiares, né, de chegar nesses eventos e começar a instigar as pessoas a irem um pouco mais para dentro, a se voltarem um pouco mais para isso que elas têm de mais bonito dentro delas, porque quando a gente fala desses sentimentos, principalmente dos sentimentos de fraternidade, a gente está falando de algo muito, muito bonito que existe dentro da gente, né? E eu comecei a puxar um pouco disso dentro dos meios onde eu ando, né? Começar a fazer brindes. Hoje em dia a gente não faz... a gente normalmente brinda a saúde e acabou. Mas, assim, você fazer um brinde mais... onde você fala sobre coisas mais importantes de verdade, coisas mais profundas, às vezes as pessoas ficam meio constrangidas, elas até acham que você tá, sei lá, vai ver que você até bebeu, né? Para estar falando aquelas coisas tão bonitas de repente. Mas eu fiz essa experiência e você vai falando e de repente você começa a criar uma nova cultura dentro daquele grupo. E as pessoas começam a ir perdendo a vergonha, perdendo essa vergonha de falar dos sentimentos. E vão se acostumando a ter esse contato mais íntimo uns com os outros. E eu acho que o trabalho de um artista que enxerga a arte como um canal de contato com a beleza, ele é um trabalho muito semelhante a isso. É um trabalho de você ir afastando um pouco esses instintos, afastando um pouco essa mania que a gente tem de ficar só no superficial, de se relacionar de maneira superficial. Então, é como se fosse um trabalho de limpeza. Você tem que ir insistindo. Olha, vamos ouvir uma coisa mais... que não provoca esses arrebatamentos, que não dá vontade de sair necessariamente dançando e gritando e bebendo. Vamos ouvir uma coisa que traz sentimentos diferentes. É você sair daquela alimentação que só tem açúcar, em que você não sente o gosto das coisas, né? Daquele monte de suco cheio de açúcar, e começar a tirar um pouco desse açúcar, que é muito fácil de consumir, sim, que é muito agradável ao nosso paladar infantil, e começar a sentir outros sabores, começar a se relacionar com coisas um pouco mais ricas, né? Que tem um pouco mais de nutrientes para o ser humano. Então, eu vejo dessa forma o trabalho de um artista nesse contexto. Não vejo como um trabalho ruim. É difícil, como eu falei, em termos de sustento, óbvio, que é muito mais, sim, difícil você querer trabalhar com o belo nesse contexto. Mas eu sou ariana também, né? Eu gosto de desafio. Então, quando eu vejo uma dificuldade, eu fico animada. Eu digo, opa, é agora que eu vou para cima do bicho. Então, eu acho legal. Esse desafio. Remar contra a maré é algo sempre muito difícil. E para poucos. Agora, eu acho uma coisa interessante, quando você falava agora, me veio à cabeça o quão estranho deve ser para as pessoas hoje entenderem o quão estranho é essa ideia que você acabou de colocar para as pessoas em geral hoje. Porque quando se fala de música e quando relaciona-se música com a ideia do belo, as pessoas tendem a um relativismo que acaba culminando naquela expressão depende do ponto de vista de cada um, como se o belo resultasse da percepção de cada um. Obviamente que existe algum fundamento nisso, mas não levado às consequências como nós estamos levando hoje. Ou seja, as pessoas tendem a acreditar que a beleza depende das suas opiniões particulares. Claro, que é questão de gosto, né? O belo não é uma questão de gosto. O belo existe independentemente do que nós pensemos a seu respeito. O belo é um arquétipo, é uma ideia. Então, Catarina é bela, o seu canto é belo, o pôr do sol da Barra é belo, o sorriso de uma criança é belo. Ou seja, todas essas coisas não são belas em si, elas apenas participam da beleza. Porque como coisas tão diferentes podem ser uma mesma coisa? Isso, claro, é um argumento que põe abaixo a ideia de que a beleza mora na subjetividade humana. Não mora. O homem apenas é capaz de reconhecer o belo nas coisas. E, para isso, obviamente, ele precisa
refinar a sua percepção, refinar os seus sentidos. E quando nós, por exemplo, relacionamos o que você acabou de colocar, essa necessidade de refinamento da nossa percepção e da nossa lida com as coisas do mundo, quando nós comparamos isso, por exemplo, com a atitude que temos ante um vinho, quando nós consumimos um vinho, existem pessoas, inclusive, que estudam isso e sabem que o vinho não depende do ponto de vista de cada um. Ou seja, depende de um refinamento do gosto. É você quem precisa alcançar a beleza, por assim dizer, do vinho e não simplesmente julgá-lo a partir do que você entende. Então, há vinhos e vinhos, e isso é ponto pacífico, né? Qualquer enólogo riria muito da opinião de uma pessoa ao afirmar que aquele vinho do bom preço de R$10 é um vinho bom, né? Sequer seria um vinho. Então, só para usar um exemplo aqui mais palpável, né? A gente não pode tratar a beleza como algo meramente subjetivo, porque a gente perde a própria dimensão do belo e, claro, põe na subjetividade humana um poder que ela não tem. Mas quero te perguntar também uma coisa que tem a ver com tudo isso. Hoje, a música ela tem sido colocada como uma forma de protesto. A música, quando não é posta como um meio de expressão de alguma indignação, ela é colocada e chega até nós como um recurso, como você bem colocou, de mera distração, de mero entretenimento, de mera diversão. Eu gostaria que você falasse da música, não relacionada a tudo isso que eu acabei de colocar, mas da música como contemplação do belo, da música como filosofia, da música como arte capaz de nos inspirar ou de elevar a consciência humana até as realidades superiores do espírito. Uhum. Tá. Primeiro é importante a gente entender o porquê, né, dessa utilização da música como uma ferramenta de protesto. Eu penso que no meio desse povo todo, né, que ouve todo tipo de música, existem muitas pessoas que são idealistas, que sonham, de fato, com um mundo melhor, que gostariam que o mundo fosse mais belo, que o mundo fosse mais justo, que as pessoas conseguissem expressar melhor sua bondade. E muitas vezes essas pessoas enxergam o mundo torto do jeito que está, né? Enxergam todas as injustiças e não conseguem encontrar uma forma de protestar contra isso. E a música tem sido utilizada dessa forma, né? Tem sido utilizada como essa ferramenta para que essas pessoas que, de fato, desejam algo melhor possam expressar sua angústia, possam dizer para o mundo, olha, eu não estou feliz com isso. Mas isso se dá porque elas não encontram outras formas de fazer, porque a música, assim, em última instância, ela deveria servir, como você está falando desde o início, né, a trazer beleza para o mundo, a exaltar as belezas do mundo, não para exibir as dores, não para expor toda a desigualdade, toda a feiura. Ela não deveria ser utilizada dessa forma, porque ela pode, ao invés de abrir os olhos do ser humano para isso que está embaixo dele, né, para essa lama, para esse lamaçal onde ele está submerso, ela poderia elevar os seus olhos para o alto, elevar os seus olhos para o céu, para que ele pudesse enxergar o céu limpo, para que ele pudesse enxergar o sol, enxergar um ideal, enxergar algo para onde ele pode ir. Então, quando a gente se relaciona exclusivamente, eu não estou dizendo que é ruim que a gente utilize a música como essa forma de protesto, né? Ela vai cumprir um papel social, que nesse momento em que as pessoas não têm encontrado outras formas de expressar essas angústias, vai ter o seu papel, sim. Porém, se a gente se restringe a isso e a gente se relaciona só por aí, eu vou enxergar apenas o que está errado e eu não vou conseguir enxergar
para onde eu devo ir. Eu não vou conseguir enxergar a saída da caverna, né? Eu não consigo enxergar o sol. Então, esse caminho que o ser humano faz em direção a algo melhor, ele pode ser trazido à tona através das artes, através da música especialmente. A música, ela vai, através da sua própria beleza, ela vai fazer com que o ser humano comece a enxergar as belezas que existem dentro dele próprio. Ela vai fazer com que ele pare de enxergar tanto o lado negativo do mundo e comece a enxergar o que há de belo por trás de todo esse caos. Porque, de fato, o belo está em tudo, né? Mesmo naquilo que a gente considera muitas vezes feio e pobre, né? Assim, que não tem refinamento, que está só estimulando os nossos instintos, é lógico que existe alguma beleza em algum grau por trás de todas as coisas. Em essência, né, tudo pode ser belo. Porém, a gente não tem os óculos adequados para enxergar a beleza em todas as coisas. Então, a gente vai se relacionar com elas de maneira muito superficial e utilizá-las da maneira errada. Mas, de qualquer forma, quando você começa a fazer esse trabalho de limpeza e começa a tentar enxergar essa saída da caverna, começa a tentar enxergar esse ponto mais alto, esse ponto mais belo, você vai começar a perceber que ele já existe dentro de você. Existem coisas belas dentro de nós também, com as quais a gente não se relaciona, justamente porque a gente fica em contato o tempo inteiro com o feio, então a gente perde a referência. Platão falava disso na República, né? Da importância de você dar uma educação desde a infância para o ser humano com contato com a beleza. Ele dizia que a criança ela deve crescer rodeada de beleza e de amor. A criança não tem estrutura para lidar com o feio, não tem estrutura para lidar com o grosseiro. Aquilo não vai educá-la. Ela precisa criar primeiro dentro dela a referência do que é bom, do que é justo, do que é belo, do que está banhado de amor, para que assim ela possa se desenvolver, aprendendo a reconhecer o que é bom dentro de si próprio. Então, esse contato com o grosseiro vai fazer com que a gente tenha uma tendência a se portar de maneira grosseira também, porque é a referência que a gente tem. Esse contato com a dor, com a angústia, com o ódio, né, com a indignação, ele tem uma importância, né, quando a gente está muito adormecido e não se dá conta de como o mundo está de fato errado. É importante a gente saber o quanto as coisas estão erradas, mas essa comunicação desse mundo errado não seria um papel da música, né? Então, o ideal é que a gente utilize todas as artes como uma fonte de inspiração para a gente saber para onde eu tenho que ir. Existe uma versão melhor de cada um de nós lá no futuro, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Tem uma Catarina melhor que está lá no futuro e eu estou andando em direção a ela. E se eu não conseguir enxergar essa Catarina melhor, eu não vou saber para onde ir, eu não vou saber o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso lapidar em mim. E essa construção dessa Catarina melhor, essa imagem que eu tenho lá na frente, ela vai acontecer a partir da minha relação com outras coisas melhores também, com outras coisas belas, para que eu consiga perceber, de fato, essa beleza. Acho que é isso. Muito bom, Kátia, muito bom. E olha, gostei muito quando você disse que existem muitas coisas belas dentro de nós com as quais nós não convivemos, sequer conhecemos essas belezas interiores que nos esperam e, às vezes, não conseguimos perceber que muitas das nossas apostas exteriores, muitas das apostas que fazemos cotidianamente, buscando lidar com formas grosseiras de expressão de todos os tipos. É o que justamente nos impede, é justamente o que obsta encontrarmos essas coisas na nossa interioridade. A gente não consegue ter a acuidade para perceber o quão nossas próprias ações no mundo impedem o acesso a nós mesmos, o acesso a essa interioridade sobre a qual você falou agora. Outra coisa que me veio à cabeça, quando você
falou desses dois movimentos, melhor, dessas duas direções que a música tem como possibilidade, ou seja, a música como possibilidade de subida em direção ao belo, a música como possibilidade de descida ao protesto. Observem que hoje as músicas de protesto e também as músicas que procuram somente entreter ou hipnotizar as pessoas com ritmos cada vez mais hipnóticos e caleidoscópicos. Observem que essas músicas chegaram a um nível de violência à consciência humana dos mais absurdos. Então, hoje nós temos músicas que notoriamente coisificam o homem, coisificam o ser humano. Nós temos músicas que estimulam a violência ou a supersensualidade, excitam as pessoas, excitam suas sexualidades. Ou seja, há músicas que apontam para baixo e há músicas que apontam para cima, e isso me lembra uma frase do filósofo Giovanni Pico della Mirandola, num livro cujo título já é por si só uma chamada de consciência, Discurso sobre a Dignidade do Homem. Ele diz o seguinte: poderás degenerar até os seres que são as bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores, que são divinas por decisão de teu ânimo. Ou seja, está sempre nas mãos de cada um de nós a decisão, subir ou descer na lida com essa arte especial, a primeira arte, chamada música. Por fim, eu te pergunto, melhor, eu te peço para esclarecer para todos nós, pelo menos para os que pouco conhecem da própria estrutura da música, eu particularmente conheço pouco, nos esclareça sobre essa constituição tripartite da música, ritmo, melodia e harmonia, e por que, dizem os filósofos, um deles, Friedrich Schiller, filósofo que influenciou a produção clássica de Beethoven, e por que a harmonia, segundo esse filósofo, e segundo Platão e todos os grandes filósofos da tradição, por que a harmonia é a mais importante parte constitutiva da música? Massa, é uma boa pergunta. Eu vou tentar dar uma explicação o menos técnica possível, né, para todo mundo conseguir entender o que acontece. O ritmo é muito fácil da gente perceber que ele está muito relacionado à força telúrica, né? Está muito relacionado. Pensem no ritmo como os tambores, que está relacionado a essa reverberação no nosso corpo físico. Então, é a parte da música que vai fazer com que a gente queira se sacudir, né? Com que a gente queira dançar num determinado ritmo. Somos baianos, eles nem conhecem isso. É isso, né? Para a gente é fácil de entender essa relação do ritmo com essa pulsação física, né? Chega o nosso coração, meio que parece que pulsa no ritmo quando a gente está ouvindo uma música muito alta. A melodia, ela está mais relacionada com a nossa individualidade, ela está relacionada com as nossas emoções, né? Ela tem melodias, pensem, sei lá, em melodias que a gente normalmente caracteriza como mais tranquilas, né? Ou melodias bonitas, melodia, assim, só esclarecendo para quem não sabe o que é melodia e o que é harmonia, é a passagem é o canto da música na linha do tempo, né? Por exemplo, isso é uma melodia de uma música conhecida chamada Wave, que eu poderia estar tocando numa flauta, que eu poderia estar tocando num violino, ou que eu poderia estar cantando, como eu fiz, lararará, ou até botar uma letra nela. Vou te contar, os olhos já não podem ver,
Então, isso é a melodia da música, é aquilo que a gente pode tocar e que vai acontecendo ao longo da música. E aí essa melodia, ela tem essa relação, né? Tem esse apelo às nossas emoções, principalmente quando ela vai subindo para as áreas mais agudas, né? Ela traz essa comoção na gente. E a harmonia é o que normalmente a gente chama de acompanhamento. Então, eu pego um violão ou pego um piano, normalmente, e vou acompanhar com acordes, né? Quem tem um conhecimento mínimo, assim, de música vai saber do que eu estou falando. Então, eu tenho os acordes da música e esses acordes fazem a base para essa música acontecer. Os acordes, eles também são emissões de notas, como a melodia, só que são várias notas que estão acontecendo de maneira simultânea. Só que elas têm que acontecer de maneira simultânea e elas têm que estar muito bem encaixadas umas nas outras, porque se tiver uma nota que não está encaixada na frequência ideal junto com as outras, ela vai soar dissonante, ela vai soar desafinada. Então, ela vai provocar um incômodo nos nossos ouvidos se ela não estiver bem encaixada dentro daquela harmonia. Então, a gente poderia relacionar, por exemplo, essa harmonia com a convivência, com o nosso papel junto com outras pessoas, algo que está acontecendo ali simultaneamente, enquanto a melodia é essa minha ação no mundo mais individual. A harmonia, então, ela vai dar a base para que eu possa, de fato, expressar essa minha individualidade. Eu tenho que ter um ambiente harmônico, eu tenho que ter um ambiente propício para que essa minha individualidade aconteça de maneira afinada. Então, a música, se ela tiver uma harmonia muito pobre, ou seja, muito pouca variação, né, muito poucas cores dentro desse espectro de notas que vão estar soando ali, ela não me dá a possibilidade de criar uma melodia muito rica. Ela restringe essa minha melodia. Então, é mais difícil. Existem pessoas que conseguem pegar músicas de harmonias muito simples e fazer coisas grandiosas, mas elas vão fazer coisas grandiosas porque elas têm muito conhecimento de melodia, muito conhecimento de ritmo, e aí elas vão conseguir fazer um negócio massa. Tem uma música muito famosa de Marisa Monte, que se chama Segue o Seco, muita gente deve conhecer, e Adoro. essa música, ela só tem 2 acordes, né? Ela tem uma harmonia extremamente simples, mas é uma música de Carlinhos Brau. Carlinhos Brau tem essa característica, né? Ele pega uma coisa assim muito simples e ele enriquece de outras formas. Então, é possível, mas é muito mais difícil. Você tem que ter muitos conhecimentos para conseguir extrair algo mais rico de uma harmonia pobre. Já quando você pega uma música clássica, por exemplo, você tem uma harmonia muito rica, às vezes você nem identifica exatamente qual é a melodia que está acontecendo ali dentro, ou também não identifica um ritmo preciso, porque a harmonia ela é tão vibrante, tão colorida, tão rica, que ela supre todas as necessidades. É como se fosse um grande estado, né, uma grande sociedade acontecendo de maneira muito harmoniosa, onde todos estão tão bem encaixados que aquilo por si só já é divino. Então, talvez seja por isso que esses filósofos colocavam a harmonia como esse ponto mais elevado, porque a harmonia ela se relaciona não com as nossas emoções, nem não com o nosso físico, mas com as nossas virtudes, se relaciona com a nossa tríade, o que há de mais divino dentro de nós, com o nosso ser, essa expressão de harmonia constante que existe em nós. Acho que é isso. Maravilha, Cátia. Só para esclarecer para as pessoas, a tríade sobre a qual a Catarina falou agora, são as 3 dimensões constitutivas do espírito humano, segundo a tradição filosófica. Vontade, inteligência e amor. São os 3 atributos do espírito humano em todas as tradições filosóficas do passado. E aí eu complemento para a gente fechar, Cátia. Me veio à cabeça agora, não poderia deixar de trazer aqui essa passagem, porque harmonia é também o nome da deusa que foi escolhida pelos deuses para ser enviada à Terra, isso na mitologia grega, para se casar com o mais justo dos homens, o rei Cádmo. Daí o título de uma obra de mitologia de um professor da Universidade de Roma,
chamado Roberto Calasso. O título da obra dele é As Núpcias de Cádmo e Harmonia. O mito conta exatamente isso, o envio de Harmonia, que é uma deusa filha, olha só, de Afrodite com Ares, filha da deusa do amor com o deus da guerra. Claro, o verdadeiro amor só existe em comunhão com uma guerra, é bom que fique claro. Não esse amor de apaixonamentos que temos, mas o amor no sentido de uma experiência de entrega ao objeto amado. Pode ser desde um filho ou a humanidade inteira. Então, eu me refiro a esse amor. Então, a filha de Afrodite com Ares veio à Terra para se casar com o homem. O aspecto simbólico é evidente. Ou seja, a harmonia é o meio, por assim dizer, através do qual o homem eleva a sua consciência rumo ao plano do divino, rumo às realidades superiores. É isso que o mito está comunicando, e nem com tanta complexidade. E quando eu digo guerra associada ao amor, me refiro a uma guerra interior, obviamente. O homem que não faz guerra consigo próprio, o homem que não faz guerra com essa dimensão menor, titânica, que nele habita, jamais será capaz de amar esse amor intransitivo da entrega ao outro, ou seja, o amor que não busca a posse do objeto amado, mas o bem do objeto amado. Então, é bom que se tenha em vista que a harmonia na música é justamente o que Cátia colocou, ou seja, aquilo que na música lhe convida às subidas olímpicas, lhe convida à elevação da consciência. Então, eu, em síntese, digo, Cátia, que música é uma questão de autorrespeito, é uma questão de dignidade ou de dignificação interior. É uma questão de autorrespeito, de lucidez, sobriedade e sanidade mental. Então, se vocês prezam pela sã consciência, pela sanidade de vocês, procurem refinar, procurem ter um pouco mais de atenção ao que vocês estão ouvindo, porque, do contrário, meu amigo, isso atravessará a sua consciência e, sem que você perceba, lhe levará a ter contato com aquilo que não é propriamente humano, mas aquilo que desumaniza o homem. E eu não preciso falar muita coisa filosoficamente, porque a nossa cultura nos oferece um banquete de lixo todos os dias, e disso todos têm consciência. Porque todos têm rádio, todos têm Instagram, todos têm YouTube, todos têm televisão em casa e sabem do que eu estou falando, quer goste ou não disso. Não estou entrando aqui no mérito, porque fica a critério de cada um as apostas que faz na vida. Me cabe aqui, nesse projeto, apenas reiterar a aposta que eu tenho feito, que é a de chamar a consciência das pessoas para um ângulo, para um ponto de vista edificante, um ponto de vista que dignifique um pouco essa coisa chamada consciência e que anda meio esquecida aí, porque estamos meio que atuando em proveito apenas de nossas emoções e de nossos baixos instintos. Então, eu só quero lembrar a vocês que existe uma outra dimensão que nos espera, que nos aguarda e que pode ser acessada, claro, através da música. Então, dito isso, horário, Loi, já deu aí? São 13h11. O tempo urge, como dizem os romanos. Eu agradeço muito, Tem Cátia. uma pergunta, Ronald, que eu tenho uma pergunta que eu queria responder rapidinho, então, e aí depois a gente encerra. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário. Isso que você falou da sanidade, nada mais é que a nossa saúde, a saúde da nossa alma, né? Porque da mesma forma que a gente hoje cuida tanto do nosso corpo e preza tanto por uma alimentação saudável, porque o nosso corpo tem que ficar saudável, a gente esquece que a música ela é um alimento para a alma.
Então, consumir porcaria também vai fazer com que a nossa alma fique doente, ou seja, vai nos levar a essa dificuldade de manter a nossa sanidade, de manter o nosso entusiasmo diante da vida, manter nossa esperança, manter qualquer tipo de bom sentimento, né? A gente começa a ter uma alma doente por causa disso. Mas, enfim, a pergunta é de Renata, ela perguntou se esse papel de denúncia e intervenção em situações sociais, desigualdades, corrupção, seria o papel da política, né? Já que eu falei que esse não é o papel da arte. A arte, ela tem um arquétipo, né, um modelo, um norte para onde ela deve se encaminhar, muito claro que é esse norte da beleza. O papel da arte é fazer com que o mundo se torne mais belo, fazer com que a gente enxergue Deus, ou que a gente enxergue o mistério, que a gente enxergue algo maior do que nós, seja lá que nome a gente dê, através da beleza, através dessa expressão da harmonia. E o papel da política é fazer com que a gente enxergue essas mesmas coisas através da justiça. Nós deveríamos enxergar na política esse modelo dessa justiça. A política deveria trabalhar para que nós não vivêssemos em desigualdade, para que a gente vivesse dentro de uma justiça de fato, que não é uma igualdade também, porque nós não somos iguais, né? Mas essa desigualdade acontece de maneira injusta, né? A gente tem corrupções, como você falou, a gente tem toda essa divisão de classes, essa guerra, enfim, de diversas espécies que está relacionada, assim, à política, e essa busca por implantar essa justiça, por implantar um ambiente mais saudável dentro da sociedade deveria, sim, se dar através da política, só que não através de protestos, mas sim através de ações efetivas, através de ações que, em primeira instância, tem que acontecer dentro da gente, porque é muito fácil a gente protestar, levantar bandeiras e dizer que está tudo errado, e a gente sequer ser capaz de corrigir as coisas que estão erradas dentro da gente. Então, primeiro eu tenho que ser o meu governante, eu tenho que governar a mim mesmo, eu tenho que ter o domínio sobre os meus instintos mais básicos, eu tenho que ser um dirigente de mim mesmo. Quando eu for um dirigente de mim mesmo, eu vou poder começar a querer que os outros também dirijam de maneira mais adequada. Eu não vou poder também exigir, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de ser. Agora, daí a você conseguir, de fato, implantar um sistema político que vá atender a essa justiça, aí são outros 500, é papo para outra live. Mas, resumindo bem a ópera, eu acredito realmente que se você olhar a história, você vai ver que a história ela é feita em ciclos, que o que a gente está passando é um ciclo realmente de decadência, e que o que nos resta não é tentar manter esse defunto vivo, não é pegar esse defunto, ficar chacoalhando ele para ver se a gente consegue consertar as coisas, tapar os buracos e tal. A gente cria uma série de paliativos que são necessários, né? Porque a gente também não vai abandonar o defunto aí, as moscas, e ser indiferente a ele. Mas, em paralelo a isso, a gente tem que estar construindo algo novo. A gente tem que estar construindo esse sistema diferente de governo que vai partir de pessoas que vão ter uma educação mais adequada para se tornarem realmente dirigentes. Você não pode querer modificar um monte de contextos, né, através de protestos, porque o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente tem que se dar conta disso. E não é através da arte, nem é, infelizmente, hoje, através da política que a gente vai conseguir, de fato, expressar essa angústia, expressar essa dor, expressar essa revolta, né? Esses não são os caminhos. Eu penso, pelo menos eu acredito assim, e tenho comprovado com minhas vivências que o caminho é a gente se transformar em seres humanos melhores, é a gente encontrar aquela versão que eu falei lá no futuro, a minha melhor versão, porque essa versão é que vai poder, de fato, construir algo melhor no mundo. Então, que massa, Kátia. Olha, disso eu não tenho dúvida também. Peraí, que aqui no Instagram você travou, Ronald. Pelo menos para mim, travou. Bateria de celular. Meu pai. O pessoal do Instagram ainda me vê? Ou será que sou eu que estou travando? Meu Deus. Tá. Voltou.
Cátia, Pronto, disso eu não voltou. tenho dúvida, é a bateria do meu celular. Bateria. Vou terminar disso, eu não tenho dúvida, Cátia, e digo mais, só para sintetizar numa frase filosófica chinesa, que você bem conhece. Não, não foi. O vídeo está pausado. Não, no Instagram está rolando agora. Está rolando? Então, Tá. a frase é a seguinte: quem não faz guerra contra si próprio, fará guerra contra o mundo. Quem não faz guerra contra si mesmo, inevitavelmente fará guerra contra o mundo. Protestos, reivindicações, é esse fazer guerra contra o mundo. Claro, guerra feita por pessoas que não fazem guerra contra si mesmo. Porque a pessoa que se dedica ou que está devidamente atenta ao que tem dentro de si para se combater, não vai perder tempo lutando contra um mundo que sequer depende dela para ser transformado. É difícil entender esse negócio e eu sei o quão complicado é para as pessoas virarem essa chave. Mas, enfim, está feita a provocação e a promessa de que tratarei desse tema num momento próximo, mais oportuno. Política é algo necessário e está feita aí a provocação que você fez, Cátia. E um dia tratarei desse tema para tentar elucidar um pouco o que acabei de dizer aqui e que você muito bem expôs de forma filosófica. Pessoal, grato a todos. Cátia, muito obrigado por aceitar esse convite. Estou felicíssimo aqui por abrir a minha sessão de lives especiais com você. Eu e que aguarde agradeço. um próximo vídeo que farei. Eu agradeço muito, me sinto lisonjeada de estar aqui com você, dividindo esse momento. Muito bom a gente compartilhar essas ideias. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!